Glória a Deus. Ei, alguém tem profetizado muito na sua vida? Eu quero falar hoje aqui sobre profecia, mas são profecia falsa e falso profeta. Tenha cuidado com os falsos profetas, porque os falsos profetas, eles profetizam profecia falsa. Eles não profetizam o que Deus quer. Eles profetizam o que pessoas querem ouvir. Eu já ouvi alguém dizer, saíram até de igreja, de ministério, porque não ouviu o que queriam ouvir, não pregavam mais. Essas pregações é de falso profeta. Falsos profetas, ele traz falsas profecias. E isso tem destruído a vida de muitas pessoas, porque a verdadeira profecia, ela está aqui de acordo com a Bíblia. E quero pedir a sua atenção sobre este vídeo, sobre falsa profecia, falsos ensinamentos. Então aqui, no livro de Ezequiel, capítulo de número 13, nós vamos encontrar aqui, vamos ler aqui uns 2 versículos, louvado seja o nome do Senhor, para depois nós continuar a leitura. Ezequiel, glória a Deus, capítulo de número 13. Ezequiel, capítulo de número 13, naquela época, os falsos profetas estavam liderando ali em Israel. Eles profetizavam não o que o povo precisava ouvir. Eles profetizavam o que o povo queria ouvir. E isso é o que está acontecendo no dia de hoje. Por isso que eu peço a você que não saia dessa pregação, vá até o final, porque Deus falará aos nossos corações. No capítulo 13 diz assim, olha, louvado seja Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, veio a mim a quem? A Ezequiel. A Ezequiel, que naquela época estava uma situação difícil na vida do povo e cada vez pior. Aí tinha um profeta de verdade chamado Ezequiel, Jeremias, mas os falsos não deixavam eles trabalharem. Olha aqui, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. O versículo 2 do 13. E diz aos que só profetizam de seu próprio coração, ouvi a palavra do Senhor. Está vendo? Os profetas estavam ali profetizando de acordo com o seu coração, com o desejo do seu coração. O desejo do coração deles era o que eles passavam pelo povo, e Deus levantou Ezequiel para profetizar contra eles. Assim como havia falsos profetas, aqui havia falsas profetisas em Jerusalém. Havia também entre o povo lá, o Espírito Santo agora dirige a sua atenção para eles em termo bem claro. Está vendo? Do jeito que havia falso profeta, falso profetiza, mas o Espírito Santo agora dirige Ezequiel para profetizar correção na vida deles. Aí agora o versículo 3. Assim diz o Senhor, Deus, ai dos profetas loucos. Tá vendo? Começa agora a profecia. Aqueles profetas, eles eram famosos. É do mesmo jeito que está acontecendo hoje, parecido, se nós for meditar.
Não vamos passar na frente do texto, né? Profeta loucos, pastor. O que é um profeta louco? Se a Bíblia diz para nós não chamar ninguém de louco. Então, o que é um profeta louco? Nós sabemos já, profeta louco, que segue o seu próprio espírito e coisas que não viram. Tá vendo? Profeta louco é aquele que segue o seu próprio espírito, o seu próprio coração, diz o que não viu, inventa visão, vasculha nome de pessoa, nome de CPF, vasculha, procura informação, e depois está dizendo, irmão, revelar número de CPF é muito fácil para um pastor revelar. Número de CPF, data de nascimento, é muito fácil. Salário, é muito fácil um pregador, é muito fácil revelar isso. Porque na igreja tem um caderno, tem um livro que é anotado, os nomes de membro, RG de membro, é muito fácil para tirar as carteiras, é muito fácil. Agora eu quero ver, é ser um profeta que profetize as coisas de Deus, que não minta, que não diga o que não viu. Tem pessoas hoje que tomam, eu não vou falar o nome do remédio, que vive preso, que vive dependente de remédio, e aí toma aqueles remédios, tem alucinação, aí vem trazer para cima do povo. Tem pessoas que se rebelaram aqui nesse ministério e saíram, porque não foi aceitado eles pregar o que eles achavam que era certo, eles entregar recado que não existe. Ei, os falsos profetas hoje estão aí, estão pregando o desejo do coração deles, dizendo que viram, que não viram, falando coisas que Deus não mandou falar. Observa para tu ver. Quando eles estão dizendo, ei, Jesus está aqui, olha o tipo de povo que está hoje esperando a volta de Jesus. Hoje um pregador diz, Jesus está aqui. O homem, os seres humanos, os crentes que estão ali, não se manifesta por Jesus estar ali. Mas se o pregador deixar o nome de Jesus e dizer, ei, está um anjo ali, anjo, passe a espada ali já está todo mundo glorificando. Agora tu quer ver mais glória? É quando o pregador diz, ei, Deus vai abater, Deus vai envergonhar. Ei, Jesus chamou o homem, foi para tirar ele da vergonha. Esta é que é a palavra de Deus. Quer ver uma verdadeira profecia? Lá em Mateus capítulo 11, leia ali do 28, 29, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A promessa é para todos. Louvado seja Deus. Então o profeta verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui os profetas em Israel, ele estava aqui, ele diz aqui, profetiza, ou seja, do seu próprio corações, ouvia a palavra do Senhor. Assim como havia naquele lugar falso profeta, havia também falsa profetisa. Mas vamos voltar aqui ao versículo, a parte B do versículo 3. Loucos, que segue o seu próprio espírito, as coisas que não viram. A frase que segue o seu próprio espírito significa que eles não seguiam o Espírito Santo. Eles pregavam o que as pessoas desejavam ouvir. Nesse caso, um retorno rápido para a terra de Judá. Está vendo o que é que as pessoas estão querendo ouvir hoje? Elas vão a uma igreja, tem uma pessoa lá,
que não abre a Bíblia, não fala de salvação, de arrependimento de pecado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu tenho vivido calado, eu prego aqui no YouTube, tenho um canal já monetizado, mas as pessoas, elas gostam de ser enganado. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Hoje você acha que nós estamos podendo ir a uma congregação escolhendo o que nós queremos ouvir? Não, nós precisamos ouvir o que Deus quer falar. Eu vou dizer mesmo, eu posso até ser punido na plataforma, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Louvado seja Deus, eu tenho ficado calado há muito tempo, mas nós não estamos vivendo dias, nem você nem eu, para nós estar preocupado com A, preocupado com B. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você não pode estar preocupado no dia de hoje com política, você não pode estar preocupado com marca de besta, você não pode estar preocupado, embaraçado com isso, porque muitos estão embaralhados, estão embaraçados com política, estão embaraçados com marca, com tribulação, e vão perder o arrebatamento, porque o que a igreja precisa estar esperando é o arrebatamento, é o que eu e você precisa estar esperando. Não é que troque fulano, que troque ciclano, que alguém é melhor, que alguém é pior. Por causa disso, muitos vão perder o arrebatamento. E os falsos profetas, as falsas profecias têm crescido cada vez mais. Você precisando de uma libertação, e quando chega lá, o profeta está do seu próprio coração, do seu próprio entendimento, profetizando na sua vida casa nova. Você não precisa de casa nova, você precisa de libertação, você não precisa de carro novo, você precisa de salvação, você não precisa de emprego novo, você precisa de vida eterna. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A falsa profecia, os falsos profeta em Israel só pregava o que o povo queria ouvir, e a vida do povo ia de mal a pior, cada vez piorava mais. Então o dia de hoje não estamos vivendo dias diferentes daquela época, talvez até pior. Muitos embaralhados com coisas que Deus não quer e vão perder o arrebatamento. Mas voltando aqui para o texto, versículo de número 4, Israel, os teus profetas são como as raposas do deserto. Então Deus mandou Ezequiel, profeta Ezequiel, falar que os profetas chamou eles de louco, agora já chama de raposa. Loucos porque diziam o que Deus não tinha dito, falavam o que Deus não tinha mandado, ou seja, porque o problema do falso profeta, que as profecias são falsas, porque ele não fala o que Deus manda, ele fala o que ele acha, o que ele pensa que é certo. Então no dia de hoje você vê aí os cultos da prosperidade, você vê aí o povo correndo, as igrejas cheias, as igrejas que pregam a palavra estão ficando vazias. As igrejas que pregam a verdadeira profecia estão ficando vazias. Mas elas vão encher, porque o povo vão mesmo entender. O Espírito Santo vai fazer igual está aqui agora, tratando com os profetas falsos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por que Deus manda Ezequiel falar
que os profetas eram como raposa, porque as raposas faziam suas casas no deserto, no meio das ruínas. Do mesmo modo, os falsos profetas lucravam das ruínas de Israel e de fato tornaram essa ruína ainda cada vez pior. Os falsos profetas não estão preocupados com sua salvação, não estão preocupados com família, eles estão preocupados com o bem material, com a coisa, aproveitar a desgraça. Oh, louvado seja Deus, porque Deus é fiel, porque manda que o Espírito Santo use Ezequiel para falar sobre ele. Eu tenho aqui em cima de uma cama velha aqui, um bocado de estudo aqui, mas eu nunca vi em lugar nenhum uma oportunidade de leitura, de eu estudar, que me desse assim respaldo para eu fazer isso diferente. Eu moro aqui num assentamento sem terra. Eu vou fazer um culto, aí eu esqueço da sauna da oferta, quase todo culto. Aí alguém chega e diz: pastor Madocel, não vai tirar a oferta. Aí eu digo: irmão, agradeço a Deus por isso. Não é porque eu esteja ficando louco, porque eu estou louco, não. Eu sei 1 centavo no bolso, mas eu esqueço de tirar a oferta. Sabe o que é isso? É porque o meu alvo ali não é o dinheiro, porque senão era o que eu pregava, era isso. Se você andar nas 200 e tantas pregações que eu tenho no YouTube, eu desafio você, aonde você achar uma pregação lá, sobre dízimo, sobre oferta, sobre dinheiro, e você, louvado seja Deus, entre e faça comentários sobre isso. Eu não estou aqui sendo contra nada, eu sei que a obra precisa, mas no coração eu nunca encontrei respaldo nos estudos que eu já fiz para que me dê respaldo de ser diferente a isso. Eu vou pregar pedindo a Deus que liberte, pedindo a Deus que cure, pedindo a Deus que salve. Então por isso que eu chego no Maranhão e Deus salva uma família todinha daquela. Eu liso uma situação difícil, mas Jesus vai e salva. Como hoje moro aqui no assentamento, as ofertas dessa igreja aqui, se você fosse ver, tem oferta que dá 75 centavos, tem oferta que dá 1,50, oferta de R$5, é uma obra grande, é uma oferta grande aqui na casa de Deus. Mas o importante para Jesus é a vida, o importante do culto é a salvação. Mas aonde os falsos profetas estão, as casas cheias, porque eles profetizam mentira. Eles profetizavam a Israel que eles iam ser libertos do cativeiro, aonde Deus não mandava nada. É igual eles chegam, pegam o centavo que a pessoa tem, eles pegam o centavo que a pessoa tem e ali prometendo outras coisas. Isso é o dano que o falso profeta faz. Mas ele não consegue receber algo, não consegue ter um testemunho desse que eu vou lhe contar. Eu chego numa ovelha, chego lá, eu precisando ali de R$50. Aí vamos dizer que Deus prova lá no céu, diz assim: eu vou provar hoje o mar do céu. Aí quando eu vou, aquela ovelha vem e diz assim: está aqui os R$50. Aí o Espírito Santo diz no meu coração: tu está precisando de 50 para inteirar aquele pagamento, mas tu tem 50 aí na bolsa, então abençoa, ajunta com os 50 e entrega para essa pessoa. Aí eu vou e entrego, aquela pessoa começa a chorar. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro era para comprar
o remédio do filho. Louvado seja Deus, aquele dinheiro era para comprar o remédio do filho. Outro chega para mim e traz um dízimo. Quando chega o Espírito Santo manda eu devolver. Eu vou, oro e devolvo, ele começa a chorar e diz: o senhor não sabe, aqui era para pagar a minha energia, mas eu trouxe o dízimo. Ei, aí muitos não conhecem isso que eu estou lhe falando, critico e não sabe nada da vida de ninguém. Aí eu entrego e fico sem um centavo. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro não era meu, aquele dinheiro não é meu. Mas aí ele sai por aí falando. Quando alguém fala em dinheiro, ele diz: o meu pastor é diferente. Eu vou lhe dizer uma coisa, a minha vida é difícil financeira, Deus sabe disso. Eu moro numa vila de casa, num assentamento sem terra. Mas vou lhe dizer uma coisa, Deus me deu uma prosperidade de saúde. Eu fui desenganado do poder regional de medicina e do conselho, mas Deus me deu vitória. E hoje eu prego a palavra de Deus. Não, eu vou para a igreja e esqueço da oferta, porque não está no meu coração aquele culto ser para arrecadar dinheiro. Mas parece que muito gosta é disso. Aí muito não consegue entender isso, e eu peço muito a Jesus: Deus me defenda de um dia eu chegar no céu, porque eu vou chegar lá. Não é pelo que o homem acha ou que o homem pense, eu vou chegar lá. E você pode dizer também: eu vou chegar lá. Você pode dizer? Diga: eu também vou chegar lá. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje, não importa se você caiu, se reconcilie, creia e coloque no seu coração: eu vou chegar lá, porque eu vou chegar não pelo que eu fiz ou que outro homem fez, mas o homem chamado Jesus pagou o meu preço, morreu naquela cruz pregada por você e por mim. Então, tome posse da verdadeira profecia que é essa, a verdadeira palavra que tem base bíblica. Então, profetizar o que alguém quer ouvir é muito fácil. E Deus me defenda de chegar no céu, passar lá um filme e Jesus: olha aqui, pastor Madocel, aquela família que ficou com fome, o senhor levou, você levou o dízimo, que o senhor é ele, você levou o dízimo deles e a oferta, e eles ficaram com fome. Deus me defenda que Jesus venha um dia mostrar alguém na escuridão, porque eu comi o dinheiro deles e deixei eles no escuro. Deus me defenda, Jesus me cubra com o sangue. Ei, não acuse. Não acuse todos de ladrão, não acuse que todos pegam por dinheiro que você não sabe, você não conhece, não. Tem uns que não, para comer, vive pescando, vive trabalhando na agricultura, vive lutando para sobreviver. Você não sabe, mas não se venderam, não fizeram do comércio. Mas vamos aqui um pouquinho. Nós estamos no profeta Raposa. Oh, Deus tenha misericórdia. O profeta louco, agora o profeta Raposa. Aquele que aproveita da necessidade do povo, da situação que o povo sabe como é. Vamos dizer assim: ei, eu estou precisando pagar 500, eu só tenho 100, então peraí, me dá os 100, vamos orar, bota aqui os 100 no envelope, eu vou apanhar muito com isso, bota isso aqui no envelope, que aí vamos orar e vai aparecer 500, ei, é furada. Sabe qual é a profecia verdadeira e a mais rápida? É aquela que se tu só tem 100 e não pode pagar a tua conta, alguém chegar e dizer: pega 400 inteiro aqui e vai pagar a tua conta. Tu entendeu? A mulher queria comprar o remédio do filho, não dava, só tinha 50, o remédio era 100. Deus mandou eu dar os meus 50 que eu tinha para ela inteirar e comprar o remédio. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é para a glória de homem, não. É tudo para a glória do Senhor Jesus, porque o tostão que aparece ainda é dele, é da obra dele. Não é para construir mansão, não é: vem na minha casa, um dia eu vou mostrar, um dia eu vou. Eu tô orando a Deus, pedindo para Deus permitir
eu colocar minha vida no dia a dia com vocês, para você ver de madrugada, tá entendendo? Nos campos, para você ver como é a vida. Você me vê prontinho aqui, animado, mas você não sabe de nada não. Você não sabe do jeito da minha cozinha, você não sabe do jeito da minha vida não. Você não sabe, mas glória a Deus, porque Deus me deu o que dinheiro no mundo poderia comprar. Ele me deu saúde e me deu salvação, e nós vamos junto, não é para mim sozinho não. É pro papai, é pra mamãe, é pro vovô, é pros filhos, pros netos, pro vizinho, pro forasteiro, pro encrenqueiro, é para todo aquele que aceitar e crer. Mas vamos aqui, versículo de número 5, a falsa profecia. Não subsiste as brechas, nem reparaste a fenda da casa de Israel, para estar de firmes na peleja no dia do Senhor. Tá vendo? Profeta verdadeiro, ele é preocupado com as brechas, ele é preocupado com tua salvação, ele não é preocupado quanto tu ganha, não é preocupado com teu salário, com o carro que tu anda, com a casa que tu mora, com o que tu pode dar na congregação, não. Oh, glória a Deus! Profeta verdadeiro é aquele que é preocupado com as brechas que poderá empatar a tua salvação, a vida eterna. Vamos aqui desenrolar esse versículo aqui, louvado seja Deus, para nós parar, porque senão fica muito grande o vídeo, mas me ajude que eu estou precisando de hora, porque desceu muitas horas nos últimos tempos o canal do YouTube. Então, louvado, mas Deus vai usar você e vai me ajudar, que você vai me ajudar com essas horas. Então aqui, olha, louvado seja Deus, esses profetas loucos faziam da situação que as pessoas, eu estou lendo aqui, no respaldo da Bíblia aqui, da Bíblia de estudo, os profetas loucos faziam das situações que as pessoas estavam vivendo uma mercadoria, dizendo a elas uma mentira, em vez da verdade. Tá vendo? Eles aproveitavam a situação. Deixa eu lhe perguntar, não vá criticar, não estou causando discórdia em você, em lugar nenhum. Mas preste atenção, será que algo assim está acontecendo? Será que transformaram, estão mercadando a palavra? Transformaram a sua dificuldade, as pessoas numa mercadoria? Elas valem, é o que estão, é o que dão, é o que elas têm. Quando vê que uma pessoa tem um salário, que a pessoa tem uma coisa, é tudo doido atrás. Quando sabe que não tem nada, que está numa situação difícil, foge. E se aparece é para pegar o resto que tem. Você conhece algum caso assim? Se você conhecer, você vai comentar. E esse vídeo vai dizer, pastor, eu conheço sim. Eu conheço casos desse jeito, de pessoas desse jeito. Então, voltando aqui o texto aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mercadoria, dizendo a elas mentira e não a verdade. Eles a faziam sentir-se confortável em seus pecados. Tá vendo? E o mais ainda, dizia a elas que a paz e a prosperidade estava próxima. Presta atenção a isso, fazia elas se sentir à vontade. Olha o que é que faz um falso profeta. Eu tenho um colega que ele traía a sua esposa. Quando foi um dia, ele foi em um culto, mas ele traía a esposa dele no passado. Depois que ele se converteu, ele não traiu mais a esposa dele, não. De maneira alguma, quando foi um dia, um profeta que conhecia ele, que sabia da vida dele, aí falou coisa da carne dele, do espírito, não sei, chegou e disse a ele, ei, Deus manda eu te dizer que tu te conserte,
que tu trai a tua esposa. Ele levantou e disse, é mentira sua. Isso aí é falsa profecia sua, porque o Deus que eu sirvo sabe, eu fui sim, eu fui muito covarde com a minha esposa, eu traí muito ela, mas depois que me converti ela sabe disso, porque quando eu traía ela sabia, mas hoje eu não traio mais, eu sou um homem fiel a ela, tá vendo? Desmascarou aquele homem. Então tem muitas coisas. Eu conheço casal que se acabaram por falsa profecia. A falsa profecia você examina sob a Bíblia. Não é você estar julgando, não. Hoje pregar a palavra verdadeira porque não tem mais amor. Não ter amor é querer ver você sem vida eterna. É ver você perdido. Não ter amor é profetizar mentira na sua vida. Então aqui eles profetizavam, olha, eu fumava cigarro, fumei muitos anos, eu no evangelho e lutando para ser livre, se ainda fumasse eu lhe dizia hoje, mas graças a Deus, Deus me libertou. O cigarro, o álcool acabou com a minha vida, mas Deus me restituiu para a glória do nome dele. Então preste atenção a isso. Aí eu chegava, tinha um profeta, aí ele dizia, Deus tem se agradado de ti, irmão, quando tu vive num pecado, irmã, que tu chega numa igreja, alguém fala em línguas, alguém bota a mão na tua cabeça e diz assim, ei, que eu tenho me agradado de ti, eu tenho visto o que tu tem feito para mim, eu tenho me agradado, tu já sabe que aquele homem é mentiroso, porque tu vive lutando para se ver livre daquilo que tu faz, daquele pecado, mas só que as pessoas hoje, elas gostam de ser enganado, mulher, ou seja, elas saem massageadas o coração pela falsa profecia, eis que eu tenho me agradado, de quê? Agradado de quê? Agradado do erro que tem feito. Então os profetas aqui profetizavam mentira, profetizava que Deus estava satisfeito com o pecado do povo, com a posição do povo, mas era mentira deles e Deus mandou a correção. Então tenha cuidado, porque falso profeta, falsas profecias, gira um povo falso. Eles estão aí enganando, eles estão de olho aí no dinheiro, eles estão de olho aí no salário das pessoas, na mercadoria, que vale muito. Eu quero terminar essa pregação lhe contando uma história. Eu conheço uma história maravilhosa de 5 crentes, preste atenção a isso. 5 crentes, eles vinham saindo da igreja, e aí com as bíblias na mão, levava o violão, quando chega uma viatura da polícia, e para ali, cerca aqueles crentes, e vai dizer aqui, vocês são crente? Aquele tenente desceu e disse, eu odeio crente. Eu quero saber quem é crente aqui, que eu quero colocar dentro dessa viatura e quero dar uma volta. Preste atenção aqui, eles vinham da igreja. Eles vinham da igreja. Disse, eu odeio crente. O que for crente aqui, vou colocar na viatura e vou dar uma volta na cidade. E o final, ele disse o que ia fazer. Aí chegou para um, perguntou, disse, você é crente? Ele disse, não, eu sou filho de crente, mas eu gosto mesmo é de balada, eu gosto de seresta. Aí disse, então passe para ali. Chegou para o outro e disse, você é crente? Ele disse, não, sou filho de crente, mas eu gosto mesmo é de balada, do mundo, eu sou amigo dele. Ando mais ele junta porque meus pais são e me levo à igreja. Preste atenção a isso, nem todo mundo que estão dentro da igreja são crente. Às vezes você dá história, você julga um crente só ele estando conversando. Ele vai falando mal do reino, ele não é crente. Ele vai falando mal dos outros, ele não é crente. Porque senão ele está falando dele mesmo. Ele vive defamando, ele vive causando discórdia, ele não é. É ele que está se julgando sozinho, não é você. Aí preste atenção, o terceiro. O tenente disse, você é crente? Ele disse, não, sou amigo deles, gosto das mesmas coisas que eles gostam. Ele disse, então tá bom, vamos embora. Aí chega para o quarto e diz, e você é crente?
Ele diz, sou crente para viver, sou crente para morrer, sou crente para colocar a mão enferma e orar, sou crente para expulsar demônio, sou crente para morrer e não negar minha fé. Eita glória, eu sinto a presença de Deus. Esse é crente. Louvado seja Deus, esse é crente, esse é diferente. O tenente disse, vá lá para dentro da viatura. Eu estou lhe falando de fato verídico. Vá lá para dentro da viatura. Chega para o quinto, diz, e você é crente? Ele diz, sou igual a ele, sou amigo dele, ando na mesma obra, expulso o demônio, boto a mão enfermo, oro em libertação, sou crente para viver e sou crente para morrer. Então entre lá. Aí preste atenção ao testemunho. Os 3 caíram fora e escaparam a vida. Agora ficou 2 para morrer porque não negaram a fé. Quando os tenentes entram na viatura e diz, a paz do Senhor, 2 servos fiéis. Eita glória, vale a pena. A paz do Senhor, servo fiel. Eu também sou crente. Estou com um problema grande na delegacia com o endemoniado. E eu sozinho não posso fazer nada. Ao sinal dos pássaros. Mas eu saí à busca de crente verdadeiro. E essa foi a estratégia que Deus me deu. Foi provar o crente desse jeito. Então sei o que tem 2 servos fiel para me ajudar. Eles dizem, vamos lá. O tenente queria homens para ajudar ele numa obra espiritual. Expulsar um demônio de um prisioneiro que ele não tinha conseguido. Ei, vale a pena, persevere, não largue não. Tenha cuidado com as provas, que ela aparece para medir você, para provar sua fé. E muitos não passam porque não entendem o processo, não sabe do projeto e não entende o processo. Porque se você entendeu o projeto de Deus, você passa no processo, mas você vai conseguir. Compartilhe esta palavra e tenha cuidado com os falsos profetas, com as falsas profecias. Não vá sair aí falando o que você não sabe. Fique só vigilante. O que foi que o profeta falou hoje comigo? Ei, Deus tem te se agradado da vida desconcertada que você tem vivido. Então ele está mentindo, ele está profetizando dele mesmo. Agora chega uma palavra, ele só corrige aquele que o ama. Então quero dizer, persevere, que aquele que continuar pregando uma palavra de Deus, as igrejas vão encher, porque o Espírito Santo vai convencer o povo. Compartilhe esse vídeo e eu agradeço em nome de Jesus.